Meu nome é Ericles e eu quero te dar as boas-vindas ao meu canal. Aqui você aprende dicas e macetes de Illustrator e design no geral. Se você ainda não é inscrito no canal, vai se inscrever agora e já deixar o seu like nesse vídeo. No vídeo de hoje, eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para conseguir mexer com texto no Illustrator. Com a tela do meu Illustrator aqui já aberta, a primeira coisa que você tem que entender aqui é que existe diferença entre o clique e o clique arrasta quando você está trabalhando com texto no Illustrator. Se eu apenas clicar, eu estou criando um tipo de texto chamado de point type, e se eu clique e arrasto, eu estou criando um outro tipo de texto que é chamado de area type. Um texto de ponto e um texto de área. A principal diferença entre eles dois é que através da nossa bounding box, um deles eu vou aumentar apenas a área, tanto horizontalmente como verticalmente, e esse primeiro caso aqui, do texto de ponto, se a gente fizer esse processo, a gente está deformando o nosso texto. Então, o que é recomendado que aconteça? Para os tipos de texto ponto, a gente vai utilizar mais para headings, ou seja, títulos mesmo. E o texto de área, a gente vai utilizar para parágrafo. Na época que eu usava o Corel, a gente tinha uma outra nomenclatura para lidar com esses dois tipos de texto. O primeiro era texto artístico e o segundo, texto parágrafo, que fica até um pouco mais descritivo. Então vamos lá. Algumas coisas que a gente precisa entender sobre o tipo de texto parágrafo é que se a caixa está menor do que o espaço que ela foi dedicado, aparece um quadrado aqui próximo do controlador inferior direito de mais-1, então indica que você precisa aumentar esse tamanho. E é interessante você sacar um macete aqui do texto de área, que é, se eu tenho texto faltando, eu posso clicar nesse mais, ele vai abrir a possibilidade de eu criar uma outra caixa, que é a continuação dela, e basta eu criar ela. Se eu chegar aqui e colocar, vamos ver se eu posso colocar um outro texto e ele aparecer na caixa. Beleza, então a gente já viu que esse tipo de ferramenta é muito útil para quando a gente vai fazer diagramações. Vou voltar aqui, como era antes, certo? Mas caso você queira que isso aqui seja apenas um parágrafo, mas não queira fazer essa edição na mão, você pode vir aqui em Type, Area Type Options e marcar o Auto Size aqui embaixo. Significa que se você quer colocar uma nova linha, ele vai completar esse tamanho. Aí você só precisa manipular aqui a largura. Assim como outras ferramentas do Illustrator, se a gente tem uma espécie de triângulo aqui, indica que se a gente clicar e pressionar, vai abrir outras opções de ferramenta, mas eu quero deixar esse assunto para um outro vídeo. Mas só para você ter noção do que é possível fazer, eu vou criar uma elipse aqui com a minha Ellipse Tool, vou inverter o que é fio em contorno com a tecla Shift X, e invocar a minha Type Tool com a tecla de atalho T. Se eu aproximar do meu contorno, perceba que o meu cursor ele já muda de algo quadrado para algo circular. E se eu clicar, aquele espaço vai ser definido agora como a área que meu texto vai respeitar, certo? Se eu quisesse fazer esse texto no caminho dessa elipse, ou seja, do lado de fora, basta eu apertar a tecla Alt enquanto estou aqui em cima. Cliquei Alt para poder escrever o que eu preciso escrever. Ou você pode vir aqui na ferramenta Type e marcar a opção Type on Path Tool. Aí, por padrão, você já pode digitar isso aqui, mas eu acho que com Alt é um pouco mais prática, né? Mas voltando para as nossas duas opções de texto de ponto e texto de área, para a gente fazer a manipulação, é a mesmíssima coisa, a manipulação que eu falo quando a gente quer configurar esse texto, tanto o tamanho, como entre linhas, como entre letras. E se você quer entender mais sobre esses assuntos mais técnicos da tipografia, eu vou deixar um vídeo aqui no card, onde eu explico tudo sobre tipografia no Illustrator. Então vamos lá. As configurações principais que a gente precisa lidar nesse caso aqui é a de tamanho, a de entre letras e a de entre linhas. Vou pegar esse texto parágrafo aqui e trabalhar só com ele. Se eu quiser diminuir o tamanho dele, a gente através da barra de controle pode digitar isso com o scroll do mouse para cima ou para baixo para conseguir aumentar e diminuir. Ou a gente poderia clicar, usar a seta direcional para diminuir ponto a ponto, ou diminuir 10 pontos com a tecla Shift, seta direcional para baixo ou para cima, ou se você quiser pode apenas digitar o valor, como por exemplo ali eu coloquei 40 pontos. Mas tem outra forma que pode ser mais simples para você de conseguir manipular o tamanho do texto, utilizando a tecla de atalho Ctrl Shift maior que e menor que. Se eu utilizo o menor que, eu diminuo o tamanho da fonte a cada 2 pontos, e se eu aperto maior que, eu aumento o tamanho da fonte a cada 2 pontos. E acontece algo bem parecido quando a gente vai fazer a edição de entrelinhas e entre letras, também conhecido como tracking e leading. Posso clicar aqui em caractere na minha barra de controle com a ferramenta tipo selecionada. Aí perceba que tem várias opções aqui. E por conta das atualizações, a gente vai ver coisas novas, como por exemplo a Snap to Glyph e essa opção aqui em cima. Se você quer saber mais sobre essa atualização que aconteceu do Illustrator, eu vou deixar um vídeo aqui no card onde eu explico as atualizações que aconteceram na última versão do Illustrator. Então, vamos lá, o que a gente precisa entender aqui já de cara é que a gente vai fazer edição do tamanho através
dessa primeira caixinha aqui, mas a gente consegue manipular através de elementos da anatomia do tipo, ou seja, eu estou levando em consideração aqui o tamanho da box, o tamanho dessa caixa delimitadora que eu chamei de bounding box também. Mas eu poderia determinar o tamanho a partir da altura de X. Você vai entender muito melhor vendo o vídeo que eu deixei linkado sobre tipografia. Mas vamos deixar por padrão aqui a box. A gente vai conseguir também lidar com o nosso tracking. A gente vai conseguir lidar também com o nosso leading. Aqui está 139 espaçamento, eu posso definir como 70. O leading é a distância entre linhas, certo? Então, através do caractere, a gente consegue tanto manipular isso, como também manipular aqui embaixo o tracking. Mas tem outra forma de fazer isso, que é mais simples, que é utilizando a tecla Alt e as setas direcionais. Se eu uso Alt e seta direcional para cima e para baixo, eu estou aumentando para baixo e diminuindo para cima o tamanho desse leading. Se eu quero que esse leading aumente ou diminui múltiplos de 10, basta utilizar o Alt, Ctrl para baixo para aumentar o número desse leading e para cima para poder diminuir o valor desse leading. E da mesma forma acontece caso você queira aumentar ou diminuir o tracking, utilizando a seta direcional para os lados. Se eu coloco para o lado direito, eu estou aumentando esse tracking. Se eu coloco do lado esquerdo, eu estou diminuindo esse tracking. E aquele macete de aumentar ou diminuir os valores com múltiplos de 10 funciona para cá também. Basta utilizar Alt, Ctrl e seta direcional, certo? Posso vir aqui em caractere e editar aqui em cima leading e aqui embaixo o tracking. Vamos colocar 0 aqui. E se você quer trabalhar isso aqui numa janela específica, basta apertar a tecla de atalho Ctrl T, que ele vai abrir aqui a janela caractere para mim. Ou você poderia vir em Window, Type, aqui embaixo, e caractere. Tecla de atalho Ctrl T. Ctrl T. E aparentemente o menu que aparece pra gente aqui é menor do que o menu que está na barra de controle. Mas para você expor as outras opções, basta clicar nesses 3 pontinhos aqui, chamado de Hamburger Button, e colocar Show Option, que ele vai mostrar mais das outras opções pra gente. Se você quer definir, por exemplo, um título, como todo em letras garrafais, todo em letras maiúsculas, você não precisa necessariamente chegar aqui e colocar Loren Y com Caps Lock ativo. Basta você clicar nesses 3 pontinhos e colocar All Caps, certo? Que o que acontece, caso você queira mudar de ideia, você não precisa editar todo o texto. Vai chegar aqui e desmarcar a opção All Caps, que ele volta para o default, que como você escreveu. Super recomendo que você abra essa ferramenta e explore cada um dos botões aqui por si mesmo, para você conseguir absorver melhor o que cada uma dessas faz. Essas opções, como você pode perceber aqui na janela, tem de caractere e de parágrafo. Mas muita coisa que você faz para caractere funciona para texto parágrafo também. Estou chamando aqui texto parágrafo, o texto de área, certo? E se você quiser fazer a conversão de texto, eu acho que eu não falei sobre isso, tem 2 opções, que é o seguinte: eu tenho um texto de área aqui embaixo e o texto de ponto aqui em cima. Se eu quero converter o que é área em ponto, basta eu clicar 2 vezes nessa bolinha preenchida que fica do lado direito da minha bounding box. Se eu clicar 2 vezes, converteu aqui em texto de ponto. Eu sei disso porque se eu tentar aumentar aqui, ele não vai aumentar a caixa, mas sim o tamanho da fonte. A mesma coisa acontece caso eu tenha um texto de ponto. Por exemplo, esse aqui já é um texto de ponto. Posso clicar 2 vezes, ele transforma em texto de área. Caso você queira fazer isso de outra forma, pode vir aqui em Type, essa opção que também é muito importante para a gente conseguir manipular o texto dentro do Illustrator, e clicar aqui, ó, Convert to Point Type, certo? Da mesma forma como você pode vir aqui, Convert to Area Type. Nas opções que a gente tem aqui para texto parágrafo, antes de tudo, a gente vai ter que lidar com as opções de alinhamento. Por padrão, a gente tem os alinhamentos à esquerda, centro e à direita. Os outros são variações, só que da forma justificada. Então, justificado à direita, ao centro, à esquerda, e também justificado totalmente, que é essa última opção aqui. A gente pode utilizar as teclas de atalho também para poder mudar um tipo de alinhamento de texto, como por exemplo, posso apertar a tecla Ctrl Shift R para ter o meu texto alinhado à direita. Então a gente vai lidar primeiro com o C, o L e o R. C de center, L de left, ou seja, à esquerda, e R de right, ou seja, à direita. Ctrl Shift C, ele vai mudar aqui para mim para o centro. Então Alt, seta para cima, consigo diminuir o leading. Isso tudo sem precisar utilizar o mouse, apenas com as teclas de atalho. Eu vou diminuir esse texto aqui e perceba que aconteceu aqui uma infinização, certo? Eu vou reconfigurar aquela parte que eu falei com você no começo, que é o Auto Size, e perceba que aconteceu uma infinização aqui. Vamos supor que você não queira trabalhar com isso. Basta clicar aqui na opção parágrafo ou aqui na barra de controles na opção parágrafo e tirar o Infinite. Vamos imaginar então um outro cenário. Eu vou colocar esse texto aqui alinhado à esquerda com a tecla de atalho Ctrl Shift L e vou colocar os itens em lista. Que posso fazer isso, beleza. Vou só aumentar um pouco isso aqui, que eu vou dar um Enter agora. Pronto. Vai ser assim, esse último aqui, se você quer colocar. Vamos supor o seguinte cenário: se eu diminuo isso aqui, um texto dele sai e ele fica alinhado com o meu traço. Para você burlar isso aqui, você vem em parágrafo,
clica nesses 3 botõezinhos aqui e você marca o Roman Hang Punctuation. Marcou isso aqui, o texto de baixo vai se alinhar ao espaçamento que você deu aqui. Essas foram as dicas de como você pode trabalhar com texto no Illustrator. Se você curtiu o vídeo, deixe seu like aqui embaixo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. E se esse conteúdo é útil para alguém que você conhece, compartilha com essa pessoa. Espero que você tenha curtido e aprendido muito nesse vídeo. Nos vemos no próximo vídeo.